Quero ler hoje com vocês uma palavra que se encontra no livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias diz que é o profeta chorão, né? Profeta chorão. Mas é um dos grandes profetas da Bíblia Sagrada. Capítulo 1, versículo 4 em diante. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, lhe disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reino, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. E a palavra do Senhor veio a mim, Versículo 17, fala assim: e você prepara-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a cidade, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes, o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Amém? Aleluia. Esta é a palavra introdutória de Deus para a chamada do profeta Jeremias. Jeremias, este profeta que escreveu o livro de Jeremias, mas também escreveu o livro de Lamentações. Então é um profeta muito ativo, muito importante no contexto da história de Deus com o seu povo de Israel. Aleluia. Graças a Deus. Nós temos a introdução desse texto aqui, 3 fortes verbos, 3 fortes ação de Deus para com Jeremias. Deus dizendo para ele que Deus o escolheu, Deus o separou e Deus o designou. Então foi 3 ações fortes, né? Jeremias, é interessante que Jeremias veio a saber disso depois de um certo tempo de idade. Diz o tempo no reinado de Josias, né? Deus apareceu para ele e falou com essas palavras. Então Jeremias até aquele dia não sabia disso. Daí ele ficou sabendo quando Deus falou para ele: olha, Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Jeremias, antes de você nascer, eu te separei e o designei profeta às nações. Então, o profeta foi chamado por Deus com essas palavras, né? E isso foi a introdução do ministério de Jeremias. Eu escolhi, eu separei, eu designei. Algumas pessoas tiveram o privilégio de ser escolhidas antes de ser formado no ventre. Nós temos alguns exemplos de pessoas que, por exemplo, Moisés foi uma delas, né? Moisés foi chamado por Deus ainda no ventre da sua mãe. A história de Moisés, a história de um homem que foi chamado
que foi separado e que foi escolhido por Deus, foi designado por Deus para fazer a obra que ele veio a fazer. Bom, quando a gente tem a noção, a ideia que a gente é escolhido por Deus, é separado por Deus, é designado por Deus, a gente não vive mais por acaso, a gente não vive mais por sorte, a gente não vive mais por destino, a gente vive por propósito. A gente vive sabendo por que viver e para quem vivemos. Então, sabendo por que vivemos e para quem vivemos. Quando a gente, essas três palavras, três verbos fortes, três ações de Deus em prol do homem, escolhi, separei, designei. Quando a gente entende isso de verdade, a gente acredita nisso de verdade, a gente incorpora isso de verdade, a gente experimenta isso de verdade, a gente vivencia isso, a gente tem a seguinte conclusão: Deus está comprometido comigo. O que eu faço, para onde vou, o que eu experimento, tudo que está no meu futuro, no meu lado, Deus está comprometido comigo. Então a primeira coisa que a gente precisa ter compreensão, que uma pessoa escolhida, uma pessoa separada, uma pessoa designada, Deus está comprometido com ela, não é? Existe a chamada geral, Deus chama geral, o mundo em geral, né? Vinde a mim todos que estão cansados. Mas existe a chamada específica, pessoal, a chamada direta para uma pessoa. Eu penso que grande parte dos irmãos que estão aqui, a maior parte, eles foram chamados diretamente por Deus, né? Foram chamados diretamente por Deus. O que Deus, através do profeta Jeremias, exorta a gente é o seguinte: a gente que tem consciência que fomos escolhidos, que fomos separados, que fomos designados, a gente precisa honrar essa chamada, honrar essa escolha, honrar essa eleição. A gente precisa fazer valer. A gente precisa fazer valer, né? Não tornar em vão, inútil, estas ações de Deus em meu favor. Interessante que Deus fala para Jeremias e diz para ele o seguinte, ó. Ele fala e reclama que ele é jovem, que ele não sabia falar, não é? Mas Deus disse para ele o seguinte: a todos que eu enviar, você dirá tudo que eu ordenar. Aí ele diz: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Então a capacitação de Deus, a informação de Deus para Jeremias é: Jeremias, estou te chamando, estou te separando, estou te designando, mas fique tranquilo, eu estou com você para te proteger. É uma garantia tremenda da parte do Senhor Deus. Aí Deus, da sua informação sobre Jeremias, ele fala: o Senhor estendeu a mão sobre a minha boca e me disse: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade. Então, Deus, ao chamar a gente, ao escolher a gente, ao designar a gente, Ele sabe que a gente vai ter que enfrentar adversidade, enfrentar luta, enfrentar obstáculos, né? Aí Ele fala assim: ó, fica tranquilo, eu vou te dar autoridade. Vou te dar autoridade para você. Vou te dar autoridade sobre nações, sobre reinos. Autoridade para você arrancar, você despedaçar, você arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Então, graças a Deus, eu que sou chamado, você que é chamado, você que é separado, você que é designado. Então Deus falou: eu te dou autoridade. Autoridade para expulsar demônio,
autoridade para curar o enfermo, autoridade para fechar a boca de leão, autoridade para vencer todos os embates, toda flecha, toda guerra contra você. Então Deus nos deu a autoridade. Diga assim: eu tenho autoridade da parte de Deus. Aleluia, eu tenho autoridade da parte de Deus. É esta autoridade que Deus nos capacitou para a gente prevalecer diante das adversidades, da luta do dia a dia. Aí o versículo 17 fala assim: e você prepara-se, ou seja, esmere-se, estude, arregimente, tenha experiência, tenha conteúdo, prepara, não fica como você está, não prepare, porque você vai dizer tudo que eu vou te ordenar, tudo que eu vou ordenar você vai ter que dizer. Aí não fique aterrorizado pela grandeza, pela a dificuldade, pela oposição deles, não fique pensando coisas absurdas que você pensa que você é tão pequena, tão insignificante que não dá conta. Não. Aí Deus fala assim: eu hoje faço de você, promessa de Deus, para quem é escolhido, para quem é separado e para quem é designado. E hoje eu faço de você cidade fortificada. Eu faço de você coluna de ferro e muro de bronze contra toda a terra, contra os reis da terra, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Aleluia. Segura isso aí, irmão. Segura esta palavra como palavra de Deus para a sua vida, Então você fica tranquilo, fica certo, pode preparar, pode ficar esmerando, pode ficar certo que Deus te chamou e ninguém vai te resistir. Ninguém resiste quem tem chamada, quem está separado, quem está designado, quem tem autoridade de Deus, quem está falando, que Deus está ordenando falar. Pode ficar com ninguém pode resistir você na vontade, dentro do propósito de Deus na sua vida. Onde você estiver, seja na Espanha, nos Estados Unidos, seja na China ou qualquer outro lugar, onde você estiver, ninguém resistirá à palavra de quem tem autoridade do Senhor Deus. Amém? Agora, Deus falou para Jeremias antes de formá-lo no ventre. Aí essa expressão antes de formar no ventre mostra a grandeza de Deus, a extensão da grandeza de Deus, que a gente tem que admirar, tem que ficar admirado por aquilo que Deus faz, Porque no Salmo 139, o salmista exalta isto, exalta isto assim, bem claro, quando ele fala sobre a criação dele, formação dele. Pois ele fala assim: tu, Senhor, tu me sondas e me conhece, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Aí versículo 13 ele fala assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Amém? Quando a gente acredita disso, que eu sou obra da criação de Deus, a minha vida tem outro status de dimensão. Quando eu acredito que eu não sou obra do acaso, eu não sou fruto tão somente de um projeto dos meus pais carnais, mas eu sou fruto do projeto da chamada, da separação e da designação de Deus para a minha vida.
Aleluia. Aí a coisa muda, né? Se você acredita nisso, sua vida tem dimensão. Sua vida não é uma vida barata, não é uma vida qualquer. Sua vida tem outra dimensão. Tem outra dimensão. A dimensão de quem vive aqui para cumprir um projeto da chamada, um projeto da separação e um projeto da designação de Deus, né? Portanto, quando eu acredito nisso, o status de quem acredita na importância dessa chamada, dessa separação, né? Como gente, como servo, como salvo em Jesus, essa pessoa sabe exatamente por que está aqui, por que veio aí nesse tempo para essa existência, para onde vai, sabe responder as perguntas básicas da vida, né? Agora, a humanidade divide em dois grupos. Aqueles que não sabem de onde veio, não sabem por que estão aqui e não sabem para onde vão. É uma multidões, bilhões de pessoas perguntar: por que você veio aqui? Não sei não. Eu vim aqui porque meus pais quiseram. Eu vim aqui por sorte, por destino. E para onde você vai? Também não sei o que vai dar, não sei o que tem depois da morte, nem para onde, nem sei por que eu estou aqui. Mas existe outro grupo que sabe exatamente por que está aqui, que sabe exatamente porque é o seu tempo, a sua existência é nesse momento. Sabe exatamente para onde vai, sabe exatamente por que vive, né? Estes são os que acreditam na sua chamada, na sua separação e na sua designação por parte do Senhor Deus. Na lei natural, eu sou um projeto dos meus pais. Na lei natural, eu sou uma escolha, sou fruto da escolha dos meus pais, né? Na lei natural, os meus pais colocaram meu nome, pelo qual eu sou conhecido. Ele me criou, me educou, sonhou com a minha pessoa, né? A lei natural depende das circunstâncias para dar certo, né? Ter nascido sadio, ter tido oportunidades, ter me esforçado para conseguir um lugar de destaque, né? Seja como profissional, como cidadão, né? A lei natural. Mas na lei espiritual, eu sou um projeto de Deus. E Deus escolheu para mim nome, ação, objetivos na vida, tudo. Deus escolheu, né? Deus escolheu exatamente o que Ele queria para mim, muito melhor do que meus pais quiseram para mim, né? Então, no projeto de Deus para a sua vida, você é um resultado da escolha de Deus por meio de Cristo Jesus. Nós não somos escolhidos por acaso, nós somos escolhidos em Cristo Jesus, tá? O servo escolhido, o ungido escolhido, é Jesus. Agora, em Jesus eu torno escolhido, separado e designado por Deus. Marcos, escrevendo a sua epístola, ele fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é designação. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e danos nenhum lhes fará, orarão pelos enfermos e os curarão. Aleluia! Então, esta é o efeito da chamada, né? O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele escreve bem assim, na introdução da carta: eu servo de Jesus Cristo, separado ou chamado pela graça dele. Foi assim: aos irmãos que estão em Colossos, santos e separados, né? Então Paulo estabelece bem clara esta palavra. Aí nós encontramos em Pedro
o apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda carta, ele fala, na sua segunda epístola, no capítulo 1, ele fala assim: por isso mesmo, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, e ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, seja inoperante, improdutivo. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10. Portanto, os irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Portanto, empenhem, esforcem por fazer forte cada dia a chamada e a eleição de Deus para a sua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Eu faço questão de ler na carta de Romanos, Paulo, na sua introdução a esta carta, ele escreve assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas escrituras sagradas. Deixa eu interpretar aqui para você. Se você fosse parafrasear essa palavra para você, você dizia: deu o seu nome, eu chamado por Jesus, com a proposta de fazer tal coisa, ser apóstolo, pastor, cantor, ministro de louvor, diácono, alguma coisa, o qual foi prometido para mim e para você de antemão pelos profetas do Antigo Testamento. Aleluia! Então você está aqui, nós estamos aqui, irmão, exatamente para experimentar a promessa das profecias das escrituras sagradas que falou acerca de Jesus, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito da Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar em todas as nações um povo para a obediência que vem da fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Aleluia! Então vocês estão entre os chamados, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como todos os homens que você relembra da Escritura Sagrada. Da mesma forma, nós também fomos chamados. Jesus, escrevendo na epístola de Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele fala assim: e Jesus subiu ao monte e chamou quem ele quis, e os designou apóstolos. Chamou quem ele quis. Deus chama quem ele quer. Eu não sou chamado por acaso. Eu não sou uma escolha isolada, não. Eu sou uma escolha eletiva. Deus elegeu-me. Eu fui eleito aos olhos de Deus para ser servo dele, para ser filho dele, para glorificar ele, para fazer a vontade dele, para honrar ele, para falar dele, para testemunhar dele. Glória a Jesus. Então, esta designação é bem própria da Bíblia. Agora, meus irmãos, vamos particularizar, vamos assim, individualizar esse texto para a gente aqui, porque nós às vezes como crente,
nós somos às vezes muito medíocres em estar vivenciando, ou estar divulgando, ou estar experimentando, ou estar assim, agindo naquilo que nós somos. Quando eu compreendo que às vezes você até hoje não sabia disso. Jeremias estava já com certa idade, não sabia disso. Talvez você não tenha ainda compreendido, aceitado, acreditado nisso. Mas assim, eu tenho que acreditar, porque se eu acredito nisso, a minha vida ela muda de patamar, ela muda de dimensão, o status, né? Eu fico mais alto, eu fico mais digno, eu fico mais nobre, sabe? Quando eu compreendo o seguinte, que Deus na sua presciência, aí não interessa você questionar ou querer, por quê? Como? Me ensina. Não, Deus na sua presciência, na sua sabedoria infinita e insondável, na sua grandeza inimaginável, antes de você nascer, antes de você ser formado, Ele te chamou. Se você acredita nisso, dá glória a Deus, dá glória a Deus, aleluia, aleluia. Antes de nascer você. Agora tem pessoas que não valorizam, não honram esse privilégio. Antes de você nascer, eu te separei. Separei para quê? Chamei para quê? Eu chamei para você ser o porta-voz, ser meu embaixador, ser meu profeta, diz o Senhor para sua. Eu chamei para você ser uma bênção, um instrumento. Apóstolo Paulo, lá na casa de Ananias falou, mas Deus, este homem é perigoso, este homem está matando os crentes, prendendo, fechando igreja. Pois é, mas este Paulo que você está falando isso, eu escolhi como meu instrumento para anunciar o meu evangelho a todos os gentios. Aleluia! Ah, glória a Deus! Aleluia! Deus me chamou, portanto, para ser testemunha, para ser bênção, para ser vaso, para ser instrumento. E Deus me separou para a santificação dele. Deus me separou para eu não estar mesclado, contaminado com as coisas perversas, mundanas, pecaminosas, indevidas deste mundo. Deus me separou. Na verdade, nós fomos separados para viver uma vida que faz diferença. Uma vida que faz diferença. Uma vida que exala perfume da santidade de Deus. Uma vida que exala a grandeza, a presença do Senhor na nossa vida. Vocês são o bom perfume de Cristo. Ser separado, portanto, é isso. A gente exala o perfume da santidade, da grandeza, da misericórdia, do amor do Senhor Deus. Aleluia, aleluia. E a gente, eu e você, fomos designados. Irmão, a pior coisa que tem para uma pessoa, ele não saber o que fazer, ele não saber qual a sua utilidade, ele não saber qual o seu propósito de existência, ele não saber o que vai fazer amanhã, o que vai fazer do mês que vem, não saber porque está aqui nessa terra. Irmão, é uma tragédia um homem que não sabe o que fazer da vida. Ele só sabe trabalhar, igual o burro de carga. Só trabalhar, ganhar dinheiro. Isso aí é obrigação das pessoas trabalharem. Isso é
faz parte da vida cotidiana. Mas o que Deus está falando é designar para ser alguma coisa, algum instrumento, alguma função, algum cargo, alguma atividade, algum exercício em prol do reino de Deus aqui na terra. Em prol do reino de Deus aqui na terra. Aí você fala: mas eu sou incapaz, eu não tenho condição. Aí Deus te assim: mas eu te capacito, eu te preparo, eu sobre você ponho o meu espírito e faço você um homem capaz de falar as palavras que eu quero que você fale. Eu sobre você coloco um dom espiritual que você é usado de forma que você muda a compreensão de muitas pessoas no poder da autoridade da minha palavra. Deus me dá dons para que eu possa, portanto, fazer aquilo que Ele quer, que Ele ordena que eu faça. Aí diz o texto, aí, olha, não fique temendo, porque uma coisa Deus garantiu para a gente: eu vou proteger vocês na atividade espiritual, no exercício espiritual, quando vocês honram a chamada, honram a separação, honram a sua designação. Eu vou proteger vocês, vou proteger vocês do inimigo, vou proteger vocês das tragédias, vou proteger vocês de tanta peripécia da vida, vou proteger vocês contra os leões que querem lhe tragar, eu vou proteger vocês contra os males, as ações malignas, eu vou guardar vocês assim como, aleluia, a galinha guarda os seus pintinhos. Eu vou proteger vocês. Oh, glória a Deus, aleluia. Vou proteger vocês. Eu dou a vocês autoridade. Irmão, crente tem que ter autoridade. Tem que ter autoridade. Quem é chamado, quem é escolhido, quem é designado tem que ter autoridade. Autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as influências da carne, autoridade sobre o gênio pessoal, autoridade sobre toda a força maligna, autoridade sobre o pecado, sobre o mundo. A sua palavra tem que prevalecer, irmão. A sua autoridade tem que prevalecer. A sua autoridade tem que prevalecer na sua casa, na sua empresa, no seu dia a dia. A sua autoridade tem que ser manifestada. A autoridade de quem tem chamada, a autoridade de quem está separado, a autoridade de quem tem designação, tem propósito, tem objetivo, tem alvo, tem atividade, tem importância, é instrumento na mão do Senhor Deus. Aí você prepare-se. Gente, a gente tem que preparar cada dia mais. É preparar. A juventude aí, né? Tem que preparar. Fala inglês, fala francês, fala espanhol, fala mandarim. Prepare. Especialize. Aí tem que preparar. Tem que ler, tem que contextualizar, tem que saber o que está acontecendo no mundo. Tem que ter preparar curso teológico, seminário. Temos que preparar. Não podemos ficar acomodados. Prepare. Sabe por quê? Você tem que dizer aquilo que Deus quer que você diga. A gente precisa falar o que Deus está ordenando a gente falar. E falar o que Deus quer, irmão, não é fácil. Tem que ter graça, tem que ter autoridade, tem que ter preparo, né? Aí ele diz: não aterrorize, não fica aterrorizado, né? Por causa aí da grandeza dos homens, né? Da riqueza dos homens, do poder dos homens, né? Da inteligência e sabedoria dos homens. Não pensa nisso não. Você é muito maior do que o Iá. Você é muito mais importante do que toda essas importâncias que o mundo tem aí. Você é mais importante. A sua palavra tem mais valor do que qualquer outra palavra, né? Aí Deus fala: olha, eu quero que você admite para você mesmo. Eu falei: olha,
você é para mim, Rodrigo e Ellen, como uma cidade fortificada, diz o Senhor. Aleluia. E Deus diz para você, Alain, Patrícia e filhas, vocês são para mim coluna de ferro e um muro de bronze. Amém? Coluna de ferro e um muro de bronze. Não adianta o inimigo querer derrubar, que não derruba, não cai. Aí diz para nós, olha, contra toda esta terra, reis, sacerdotes, políticos, intelectuais, opositores de Deus, e assim por diante, eles vão lutar contra você. A luta não acaba, não. A luta não vai acabar. Só tem uma coisa: Deus deixou para nós que somos chamados, nós que somos separados, que somos escolhidos, deixou para nós essa promessa, essa garantia. Olha, eles vão lutar contra você, vão querer calar a sua boca. Lá na sua escola, na sua faculdade, vão querer calar a sua boca. Olha, a situação econômica vai te perturbar tanto que você vai ficar dependente só de trabalhar, você vai vencido pelo trabalho. Aí, Deus fala bem assim, olha, e o sistema vai lutar contra você. O sistema vai lutar contra você, né? O sistema, as organizações, seja qual for, vai lutar contra a sua fé. Não pensa que o fato de você ser militar e andar com a arma no punho, né, vai te garantir lá na sua corporação, não. Eles vão lutar contra você, querer te humilhar, querer te insultar, querer te criticar. Aí Deus fala assim, ora eles vão lutar, o sistema vai lutar contra você para te calar, para você não deixar ser usado, para você não cumprir os seus desígnios, para você não ser testemunha, para você não ser bênção. Vão querer te acabar, mas receba a minha palavra, mas vocês é quem vencerão. É quem vencerão. Aleluia, aleluia. Agora eu quero que você fique de pé, para a gente encerrar esta palavra. Porque o apóstolo Paulo, ele encerrava seu ministério, a sua carreira, ele falou uma palavra tremenda que serve para mim e para você. Aí ele fala bem assim, olha, depois de quase 30 anos cumprindo o desígnio de Deus, no capítulo 4, versículo 16 de 2 Timóteo, ele fala assim, na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Diga assim, mas o Senhor permaneceu ao meu lado, me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos. Aí continua, eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ei, glória a Deus. Aleluia. Deus está nos garantindo, olha, vou te livrar da boca do leão, vou te livrar de toda seta maligna, vou te sustentar nessa caminhada, vou estar com você todos os dias, toda hora, em todos os lugares, vou te proteger e não vou deixar você ser vencido. Aleluia. Agora eu quero que você tenha graça da sua parte, para assim, eu fui escolhido. Eu estou separado
separado. E eu fui designado para fazer a vontade do meu Senhor. Honra, 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 aleluia. Faz valer esta verdade para a sua vida. Glória